mais um Pod Manto, onde você pode adorar, onde você pode glorificar e bem dizer o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é digno de toda honra, digno de toda glória e todo louvor. E você que está nos assistindo, que Deus abençoe grandemente você e sua família, que Deus possa derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, capacitando você a cada dia mais. E deixa eu falar pra vocês, estou do lado de quem? Da minha amada esposa, Ebeli! Boa noite, pessoal, que Deus abençoe. 16º episódio de Pod Manto, que Deus abençoe sua vida. Mais uma história por aqui pra você ser alcançado. E bora lá, chama todo mundo. Assim como a gente sempre fala, se você perdeu algum episódio, volta aí, assiste, porque tem muita coisa boa pra edificar a sua vida. E já começando falando do quê? Dos nossos apoiadores Nossos e patrocinadores. Está aqui conosco New Clothes, Nossas que camisetas. fez essas camisetas top demais. Lá vai ter vários tipos de camiseta e você vai entrar em contato com quem? Com o Douglas. E também temos o quê? A JPL, que é elétrica, hidráulica e ferramentas. Tem diversas coisas, gente. Tem cimento, tem vários acessórios lá. Vocês vão acessar vocês vão acessar o QR Code e vocês vão entrar e vai fazer os seus orçamentos, vai perguntar e vai ficar à vontade lá pra comprar. Eles são top demais, Pedro e Lucas. Também temos a FRE Transporte, que é a empresa que eu exerço, que é minha, que é motorista executivo. Se você está precisando de fazer um translado, fazer um casamento, precisar ir para São Paulo, para qualquer lado do Brasil, estou à disposição para vocês. Também temos a MJ Centro Automotiva, que é a parte de carro, do motor. Se você quiser trocar um óleo, quiser trocar os freios, quiser algum detalhe do carro, é só entrar em contato com o Marinaldo e com o Wellington. São top demais, benção demais. Também temos a RR Pinturas. Se você quiser mudar a sua casa, se você quiser mudar a sua empresa, se você quiser mudar o seu apartamento, colocar outras cores, é só entrar em contato com RR Pinturas e chamar ele para fazer o seu orçamento, que é o Rogério. Deus abençoe e bora começar o nosso Pod Manto, Eveli. Nós temos duas convidadas aí diferenciadas. Convidada de honra, são bênção demais. E deixa eu falar pra você, e elas cuidam de, sabe, aquelas crianças assim, abençoadas assim, eita glória. O que você acha? Pequenininhos. Dos pequenininhos assim, os cordeirinhos de Jesus, né? Os tiquinhos de gente. É, verdade. Estamos aqui com a Lari. Gente, eu já falei pra eles, eu tenho um problema com o nome. Estou aqui com a Larisa e estou aqui com a Edivânia. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Obrigado por aceitar o nosso convite. Que Deus abençoe grandemente. Vocês já podem se apresentar, Larisa. Meu nome é Larisa, tenho 36 anos, sou casada. Não sou de Hortolândia, sou nascida no estado da Bahia, moro em Hortolândia já há 10 anos. Entrei no Ministério Infantil por acaso e lá estou já acho que quase 5 anos. Legal. Que No bênção. Ministério Infantil. Que benção. É o ministério que eu mais amo, né? Que benção. Sente saudade da sua terrinha? Bastante. Muito diferente, né, Lari? Aqui é outra vida. Bom demais. E você, Di? Boa noite, casal abençoado, a todos os presentes, né, e a todos que estão nos assistindo. Amém. Que a paz esteja com todos. Amém. O meu nome é Edivana, eu sou casada com o Alexandro, né, mais conhecido como Lecão. Ele é pequenininho, tá? Ele só dá uns 10 metros de mim assim, tá? Meu Deus. Tenho 3 bênçãos, né, o Alexandre, o Rafael e o Gabriel. Minhas duas futuras, uma futura nora e uma nora já, né? Que é a Beatriz, que é a minha nora, e a minha futura nora, a Letícia. Letícia Simplício, que é uma Ai, Letícia! Ai, vai orar, Letícia. Eu trabalho no Ministério Infantil, né? Desde quando eu entrei. Eu estou há 15 anos já no Ministério. Jesus, tá vendo aí, né? Tá vendo, né, Gu? Viu? Você fala que você tá há 4. Eu fui para a igreja no ano de 2009. Nesse mesmo ano, eu desci as águas, né? E no ano de 2010, a pastora Ana me chamou para trabalhar com ela no Ministério Infantil.
Ela foi, me lembro como se fosse hoje, foi lá na minha casa me convidar, mas foi uma alegria muito grande, porque eu sempre gostei de criança. E aí comecei a trabalhar com ela, né? Depois disso, fiquei com ela. No ano seguinte, comecei a fazer parte da diretoria dela, fui secretária do grupo. E em 2012 já foi a Aline, aí mudou. Aí eu trabalhei 1 ano com a Aline e o Jefferson. E no ano de 2013, o pastor Jorge me chamou para ficar à frente desse trabalho. E estou lá até hoje, até o dia que Deus quiser, né? E é uma benção, porque eu amo o que eu faço, meu ministério. Foi um presente de Deus para a minha vida. Que benção, porque que meu trabalho é com criança, né? Então, foi um presente mesmo. Eu benção. louvo a Deus por essa oportunidade que o pastor me deu de estar trabalhando com as crianças. E vai ser assim até o dia que Deus permitir. Glória a Deus. Eu falo que as crianças têm um lugarzinho todo especial assim no meu coração, porque foi o meu primeiro ministério também, né? Trabalhei 10 anos também no A grupo gente trabalhou infantil. junto, né, Fê? No Foi. começo eu comecei a trabalhar, no Ministério a Eveli trabalhou comigo, bênção, né? Muita bênção, menina. E eu viu? sempre Ela fui é uma baixinha. graça. Eu lembro que eu subia na cadeira para brigar com as crianças. Senta no seu lugar. Então, e você me ajudou muito também no Nossa, é ministério. bênção demais. Ajudou, né, nas festas que a gente fazia, nas ministrações. Foi bênção e é bênção, né? Eu que agradeço. Ai. Eu amo estar lá. Eu falo que eu me divirto mais que eles. É muito bom. Que É bênção. muito bom mesmo. Então, legal. que o Senhor nos ajude, né, continuar, né, tá ali, dar força, porque mudou muito, né? De quando eu entrei até agora, mudou demais. As crianças, a gente vai ficando mais velha e as crianças vão ficando mais agitadas. É Deus mesmo, né, para poder ajudar a dar a força que a gente precisa fazer o trabalho com excelência. Eu ia te Mas perguntar que isso, né? criança. Teve um pod manto do Natan que a gente estava falando sobre os jovens, tal, dos antigos e dos novos, né? E a gente estava falando que hoje em dia os jovens têm uma certa diferença no sentido de incentivo que eles têm, né? É muito atrativo, né, fora da igreja. Mas para as crianças também, de alguma forma, né? A cabeça deles hoje em dia é muita coisa diferente, né? Mudou muito, né? As gerações estão assim, agora de 5 em 5 anos já está mudando muito, não é? Não tem muito tempo. De 5 em 5 anos você vê que tem uma mudança muito grande entre as crianças. E hoje é mais difícil também de prender eles, né? É, Legal. muito difícil. Como é que você se converteu, Lari? Pode chamar de Lari? Pode. Vai que ela me bate aqui ao vivo, aqui, né, gente? Como é que você se converteu assim? Eu me converti em 2019. Eu sou de berço católico, né? Assim, muito religiosa, a minha família. E eu comecei, quando eu vim para Hortolândia, eu morei no Jardim Amanda. E ali tinha a tarde da bênção. E aí eu comecei a frequentar uma igreja ali. E ali eu fui continuando. E aí quando eu mudei para o bairro, que é o bairro da igreja, uma amiga minha me fez um convite e eu aceitei. E aí desde 2019 eu estou lá na igreja. E aí antes de 2019, eu comecei lá. E aí quando eu tomei a decisão que eu queria isso para minha vida, foi em dezembro de 2019. Aí eu decidi descer as águas. Que benção. E foi uma mudança de vida, assim, não é fácil, nunca foi, né? E nunca será. Para a glória de Deus, né? Graças a Deus, que devemos andar sempre nos caminhos estreitos mesmo do Senhor. E, assim, é uma alegria muito grande quando a gente fala, nossa, estou servindo a Deus. E tudo que Ele faz na nossa vida, né? Cada dia, todo dia a gente vive um milagre, todo dia a gente vive um novo de Deus na nossa vida. E desde então, assim, eu nunca saí da igreja, me converti e daí em diante comecei no Ministério Infantil. Que benção. Mas ali também é bom essa parte que você falou, né? Você se converteu e hoje você consegue levar a palavra de Deus para eles também, né? Sim, sim. Que, assim, eu também trabalho com criança fora da igreja. E, assim, a gente vê a diferença da criança que é da igreja e a criança que é fora da igreja. Então, assim, o mundo hoje oferece, infelizmente, né,
oferece os pratos mais bonitos Sim. do que a igreja nos oferece para as crianças. E se os pais não se posicionarem também, aquelas crianças nunca serão alcançadas, né? Pelo amor de Jesus. E sempre quando eu tenho a oportunidade de sempre respeitando a família, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para eles, eu sempre estou falando que hoje em dia as redes sociais, né? Infelizmente, atrapalha muito as Os nossas jogos, crianças. É muitos jogos, os influenciadores que não influenciam em nada, mas a criança cresce com aquilo, né? Aprendendo que o influenciador é aquilo. Não que na igreja não tenha, tem, mas na igreja a gente já consegue, ali no Ministério Infantil, quando a gente já nota, a gente já consegue chamar o pai, chamar a mãe, a própria criança, explicar que não é dessa maneira, né? E eu acho que cada dia mais devemos buscar isso, né? Ensinar para as nossas crianças que o que o mundo oferece não é o que Deus quer para a nossa vida. E que os pais possam abrir os olhos, né? Enquanto há tempo. Sim, verdade. E a gente costuma muito ouvir as pessoas falando que as crianças são o futuro, né? Mas a gente ouve muito na nossa igreja falando, não, elas são o presente. Você tem que cuidar do agora. Com certeza. O que ela vai ser lá na frente se você não plantar hoje, né? E vocês veem essa diferença também na hora de contar, tipo, da palavra de Deus, de contar a história na igreja, de uma forma diferente? Sim, a gente procura, né, sempre, todas as vezes com outra escala, que tem referência bíblica, porque tem muitas pessoas que vê o culto infantil de outra, acha que é um lugar só para deixar a criança, para o pai ficar à vontade. Ficar brincando lá, assistindo né? o culto e deixar brincar, jogar ali. Sim. Mas lá não, lá é onde começa tudo, ali tem que ser bem alicerçado. É o lugar onde começa a formar o caráter cristão. Sim. Então, ali tem a palavra, todas as aulas que a gente dá no culto infantil, a gente tem o tema, a referência bíblica, tudo que tem dentro da igreja tem lá no culto infantil. A gente passa para eles. Sim. E a gente ensina de uma forma lúdica, né? Porque na cabecinha deles a gente não pode forçar muito Sim, também. sim. Então tem os visuais, né? Que a gente trabalha com visual, para eles entenderem, porque ali começa a ser plantada a semente. Então, a gente procura fazer da melhor forma para que essa semente seja plantada, mas que ela tenha que ser regada, continuar sendo regada. Por isso que eu sempre peço a colaboração dos pais, porque a família tem que estar unida. É uma parceria, na verdade, É uma né? parceria com o Ministério Infantil. Tá ali para nos ajudar, ajudar o outro, né? Porque esse mundo tá difícil, né? Sim. E as crianças ficam vulneráveis, né? Se os pais não tiverem essa consciência, vai ser muito difícil, porque eles ficam pouco tempo com a gente. O que a gente pode passar ali, a gente está passando, mas tem que ter continuidade. Os pais em casa continuando falando da palavra, Verdade. ensinando, incentivando o filho, né? Sim. E não deixar de qualquer jeito. E é isso, a gente procura, a gente se capacita para isso, porque a gente não vai de qualquer jeito. Eu sempre falo que a gente tem que se preparar espiritualmente para dar uma aula, né, com jejum, Sim. oração, porque se você chega de qualquer jeito, as crianças até percebem, viu? Sim. Você chega lá para dar uma aula, por exemplo, chega uma pessoa que fala, hoje não vai dar para eu ir. Você pode ir, a outra vai, de repente, chega lá de qualquer jeito, entra assim, de qualquer jeito. A criança percebe que a pessoa não está preparada. Sim. Né? E começa a fazer pergunta. E você mesmo sente aquele peso. Porque você está ensinando a palavra. É verdade. A palavra de Deus, a palavra que... as crianças são muito importantes para Jesus, que ele fala na palavra dele. Né? Deixe vir a mim os pequenos, não impeçais, né? Ai daqueles que fazer alguma coisa contra eles. Ou então, ensinar a palavra. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, por isso a gente está sempre, né, eu estou sempre falando com eles, com o pessoal, a gente está orando, jejuando pelo nosso ministério, pedindo para o Senhor mandar mais ceifeiros, porque o ministério está Você falando essa defasado. parte aí, quantas pessoas tem no ministério Olha, hoje? Quando no começo, eu já cheguei a ter 33 orientadores. Eita, Era glória! muita gente. Nem, 33? 33 no começo. Jesus Agora amado. nós estamos com 12 12? orientadores.
no grupo. Meu Deus. A Lari que falou esses dias, falou assim, não, pode vir, a gente aceita, sim. Então, e a gente, agora quando tá vindo, a gente faz um treinamento, né? Sim. Também para vir, tem que ter o coração disposto. E tem alguma idade específica, alguma coisa específica que geralmente você coloca, Ó, assim? quando tá com 13 anos, já dá para ir para ser auxiliar, para ajudar. Mas todas as reuniões que eu faço, eu chamo, a gente fala, sempre dou um treinamento. Normalmente, o ano passado não teve um treinamento, né, para os novos. Mas a gente sempre tem, a pessoa não entra assim de qualquer jeito. A gente explica tudo como que é feito, né? E eu falo também, porque para a gente ensinar, a gente tem que aprender. Sim. E tem que conhecer a palavra. Tem que ser aluno da IBQ, eu sempre falo, a gente tem que estar ali. Porque a gente tem que aprender a falar com autoridade, né? É Para a criança, né? E muitas, a gente vê que também tá em falha isso, né? A gente vê na escola bíblica, tá faltando também os orientadores que ficam comigo lá, alguns só que vão. Como é que faz, assim, para exercer o ministério, assim, o jovem, se um jovem quiser participar, falar assim, Edivan, como é que é seu nome? Edivana. Edivana, é. Chama de Di. Di! Olha, Senão ele vai passar o pó de novo inteiro tentando falar o nome. Di, como é que para um jovem para participar, para ver como tipo assim, eu quero participar, eu tenho uma vontade de participar nesse ministério. Como é que eu tenho que fazer? Como é que funciona assim? Então, a gente dá esse treinamento. Até teve um que foi há pouco tempo, né? Ficou lá. Só que não deu para ele conciliar os dois. Porque ele foi pro som também. Entendi. Então, ele teve que sair para não ficar muito puxado também, para ele não perder os cultos, né? Porque a gente também não quer sobrecarregar. Sim. Sim. E a gente deu um treinamento. Ele ficou vendo a gente dá aula, né? Ver como que é. Até eu falei assim, ó, vai ver para ver se é isso mesmo que você quer, porque não é entrar e sair, Não. né? A gente não quer isso. É bagunçado. Né? Às vezes a gente tem pouco, mas tem que ser com qualidade. A Sim. gente tem as pessoas para trabalhar, ter o coração disposto, porque o Senhor, ele faz, ele que capacita, né? Sim. Então, a pessoa pode estar ali sem saber nada, mas ela tendo o desejo no coração, o Senhor vai capacitar. Então, eu estou pedindo isso a Deus, né? Que Ele mande mais pessoas para trabalhar no ministério, pessoas que têm amor mesmo pela obra, porque é um ministério que está sendo... Tá ficando esquecido. A turma tá deixando de lado. Mas não vai estar, não. Em Mas nome não de Jesus, vai, o Pode Manto não vai fazer esse reboliço aí para aparecer orientadores em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que funciona? Como é que vocês fazem lá a separação? Ó, esse final de semana vai ser você, vai ser... Como é que você A gente faz? faz uma escala, né, no mês. E com a escala... Amanhã mesmo, né, Lari? Nós duas. Amanhã a gente vai dar aula, nós duas juntas. E a gente separa, né, por... Mas a sua escala, equipe. é mensal, é semanal? Como é que mensal. funciona? É mensal? E Já fica mais programado, fica mais tranquilo. Você já passa o tema? Às vezes a gente segue a regional, Sim. que eles têm um tema, Sim. né? Só que não é obrigatório. Como está chegando atrasado, às vezes, o tema, e já começou bem, eu que vejo o tema e a gente faz. Legal. Aí, que nem esse mês mesmo, como é Natal, né? A gente vai falar sobre Jesus, desde o nascimento, Sim. né? Vai falar só sobre Jesus esse mês. E assim vai, né? E eu faço a escala, já está até pronta, né? Foi semana, o Jefferson faz para mim a escala. Aí ele pergunta para mim o tema, eu faço, daí a gente... Mas é isso aí. Mas é importante ter essa organização para se preparar também, né? Então, porque a gente eu falo, tem que preparar espiritualmente, um jejum, oração, e no dia da aula, que nem ir lá com tudo prontinho. Depois tem atividade, a gente dá a aula, tem o momento do louvor, porque as crianças precisam adorar, né? Fazer aquele momento de adoração. Sim. Aí tem aquele momento, e depois, não é uma coisa assim, a gente deixa eles brincar um pouco, né? Tem aquele momento da brincadeira, mas o principal, que é a palavra de Deus, a oração, a palavra de Deus,
eles recebem lá. Uhum. E como é que vocês fazem a separação de sala lá? Para os pessoal que tá assistindo, como é que funciona lá? As idades, É, né? as As idades, como é que idades. funciona assim? Olha, a gente tem 3 salas. Tem o berçário, a sala de 3 a 4 e a de 7 a 9, a 7 a 8 agora, né? Porque 8 anos, 9 anos, completa 9, já vai pro grupo de juniores. Aí, se, por exemplo, se fez 8 anos no meio do ano, eles continuam até... E também tem essa, é para ir com 9 anos. Uhum. Mas a gente está vendo com os pais se quer que o filho vai, porque a pastora mesmo que falou que a gente pode Que é o ver caso isso. da sua filha. Porque a criança, às vezes, tem criança que está muito imatura ainda para ir mudar, né? E a gente segura mais um pouco. Se for desejo dos pais também, né? E a criança não... Você vê que não dá para ir. Mesmo fazendo 9 anos? Pode ficar. Tem criança lá com mais de 9. Os seus são crianças, né? Sim, sim. Quantos anos eles têm, Lari? Tem 7 e 9. Então, e a gente faz essa separação assim. Só que como a gente está com pouco orientador, a gente está juntando sala. Está ficando berçário, 2 pessoas no berçário, e a sala de 3 a 4 e 7 a 8 está ficando junto. Aí fica 2 pessoas. E no meio da semana, nas quintas, a gente não está conseguindo fazer ter o culto infantil, a sala do berçário, né? Por falta de orientador. Aí, ó, tá vendo? Você que tá em casa, por favor, que Deus possa tocar no seu Nome coração de por esse Jesus. ministério Amém. e entender o quanto ele é importante dentro da igreja. Quando você tá lá no culto, cultuando, que às vezes seu filho tá ali, que você fala assim, nossa, tá me incomodando? Não, ele tem um lugar especial pra ele, com as Isso aí. pessoas que fazem de tudo por ele, pra ele ser cuidado, muito bem cuidado, enquanto você assiste o culto. E Lari, como é que foi quando a Edivânia te chamou? Eu quero, né? Ela é a secretária nossa. Como é que Faz foi parte isso aí? do Como é que foi pra direito, vocês nesse momento? Verdade. Quando eu fui fazer uma visita, e aí tinha uma conhecida minha no Ministério Infantil, né? E aí ela falou assim, vem trabalhar com a gente. Eu falei, não dá pra mim não. Eu falei, então vamos. E aí eu fiquei naquela, não vou. E aí ela me apresentou a Edivana. E aí a Edivana falou assim, não, vamos trabalhar comigo, vai ser uma benção. E aí, o jeitinho Lari, dela. Não deixa ela ouvir, não. Lari. Ela é brava, Lari. Ela é brava, Lari. Ela é brava. Ela é brava. Ela é muito brava. Mas é uma benção. Tem sido uma benção na minha vida, graças a Deus. A partir do momento que eu aceitei a trabalhar no... Eu aceitei, não, que Jesus me aceitou como orientadora. Assim, a minha vida mudou praticamente tudo, né? Desde a criação dos meus filhos e desde como pessoa, né? Eu ia fazer essa pergunta pra você. Falar, como é que foi a partir do momento que você literalmente começou a exercer seu ministério, como é que foi impactante, assim? Na verdade, muda tudo, né, Lari? Muda tudo. Porque, assim, da forma que você pensava ou da forma que você via, já não é mais daquela maneira, né? Você já vai enxergar com outros olhos. E, realmente, quando a gente está dentro da igreja, a gente fala, lá é um cantinho que eles vão brincar. Mas, assim, por trás daquele cantinho tem uma preparação. Sim. Tem uma equipe que tem que organizar tudo, para deixar tudo pronto, para receber a criança, para receber a família. Tudo que nós proporcionamos para as crianças ali, tudo é organizado, tem que ter uma base, não é de qualquer jeito. E depois com a chegada, né, da Mari e do Jefferson, assim, o nosso ministério virou, né? Virou de cabeça para baixo. Porque, assim, eles chegaram para fazer mudança mesmo. E as Chegou mudanças... pra somar, né? Para somar. E as mudanças foram só agregando ainda mais ao nosso ministério. E, assim, hoje nós somos uma bênção. Nós somos em pouco, sim, mas não adianta ter muito e não ter o que oferecer. Nós somos em poucos, mas tudo que a gente tem, a gente oferece para as crianças. Inclusive, eu gostaria de relatar, eu não tinha comentado com a Edivana, no último domingo, estava eu e a Val na sala dos maiores, e aí a Val, ela que montou a aula, eu fui só como auxiliar,
E aí ela teve a ideia de fazer um momento de louvor com as meninas, Olha que bem. com as crianças em geral, né? E quem quer cantar? Quem quer cantar? Quem quer? E aí a Larissa, a filha dela, que ama louvar, né? E ela começou a louvar. E aí foi muito forte. O Espírito Santo tocou uma criança. Glória E a assim, Deus. ela começou chorar copiosamente. E assim, criança, todo mundo olhava. Presença. E ficou assim, todo mundo impactado. E assim, é a Maria Clara. E a Maria Clara, ela já foi tocada várias vezes ali no ministério ali pelo Espírito Santo. Então, assim, que os pais possam enxergar que não é um lugar qualquer. Tá Ali, ouvindo, tá ouvindo, né, pai? Vocês que estão assistindo aí, você tá ouvindo aí, né? Não é chegar lá, vou levar lá e meu filho vai ficar bagunçando. Não é, não. Lá é um negócio sério, é coisa séria. Não é chegar lá e, ó, preparação. Agora vocês estão ouvindo literalmente o que elas estão falando. Sim, assim, a gente vê a transformação das crianças e a gente vai acompanhando a evolução deles. Sim. Isso que é o mais legal e mais bonito. A gente está entregando a criança para os juniores. Como agora a gente faz os culto kids, então, assim, no culto kids em família, a gente tira a nossa criança e dá para os juniores. Sim. E ali não é só... vai para os juniores, tchau. Não, ali, assim, o irmão Jefferson teve a brilhante ideia, né? Eu falo para ele a brilhante ideia de fazer esse momento da transição, né? E assim, para que as crianças se sintam amadas, que Sim. ali elas são, tanto no Ministério Infantil quanto nos juniores, né? Eles estão chegando lá e são muito amados. Mas, assim, para que os pais possam entender, de fato, assim, que o Ministério Infantil é a primeira casa deles, literalmente, né? Dali em diante eles vão só crescer na presença de Deus. Você falou do culto kids e eu falo que, nossa, pra mim tem meu coração todinho. Pra você que tá em casa, né? Explica um pouquinho aí que é o culto kids, o culto em família. Ai, o culto é maravilhoso, né? É onde a gente une as famílias, né? Cada vez está aumentando mais. A honra e glória do Senhor. Não, e quem tá de fora acha que é um culto só para as crianças, mas não, literalmente a família toda aproveita, né? Participa. Até o irmão Daniel foi, né, nesse último, ele olhou, ele falou para mim, irmã, eu não vou perder mais nenhum. É maravilhoso. E foi bênção mesmo. E você vê aquele momento lindo na oração da família. Família unida, sabe? É lindo, maravilhoso. E quando que é os culto kids? De 3 em 3 meses. Aí, ó. De 3 em 3 meses. Dá tempo de você colocar na sua agenda, dá tempo. Vai ter o Instagram da igreja, vai estar aí passando pra vocês. E aí você clica lá, você vai acompanhar. Vocês têm Instagram também? Tem. Tem o Instagram também já tem também? Tem o Instagram. Vai passar também o Instagram aí das crianças. Você clica lá e segue eles lá. E vocês vão ver e vai acompanhar as datas, tudo certinho. E o que eu quero ver? Eu quero ver vocês lá, junto com a sua família, adorando e bendizendo aquele que é digno de toda a honra, digno de toda a glória. Uma curiosidade sobre o culto kids, né? Aquele culto kids que eu tive, graças a Deus, né, a oportunidade. Sou muito agradecida por levar a palavra. E quando eu terminei, a gente vai, igual eu falei, com o intuito de levar para criança, né? Você fala assim, as crianças... Tanto é que quando eu fui, eu queria deixá-las perto de mim ali e tal. E aí, quando acabou, uma família veio e falou assim, olha... quando você estava pregando, Deus foi trabalhando muito na gente. E aí a mãe falou assim, olha, em casa a gente já não comia mais junto, não sentava junto. Quando chegava a noite, cada um no seu celular, as crianças assistindo, e a gente não tinha um tempo juntos. E quando você falou, né, que Deus te usou para falar que, tipo, era para acender uma luz dentro da nossa casa, ela falou assim, mudou tudo. Ela falou, agora quando, né, o esposo chega do trabalho, a gente tem esse tempo de entender que a gente precisa estar junto, né? Então, assim, não é experiência só para as crianças, é experiência para a família e os adultos também, né? Muito bom. É bom. E como é que vocês fazem por exemplo, ano que vem? Aí como é que vocês se programam para o ano todo com a sua equipe? Como é que você fala, olha, vamos trabalhar esse tema tal. Como é que funciona? A gente faz, né, a programação. Tem uma programação de tudo que a gente vai fazer, pelo menos até o meio do ano. A gente tenta fazer até o final. Que tem algumas coisas que a gente coloca, mas não dá. Porque é muita coisa. Aí começa entendo. A gente sabe como é que é isso, viu? A gente monta lá.
também não. Teve um ano que a gente sentou com toda a nossa liderança, e sabe aquele calendário que tem os quadradinhos? A gente levou um pra cada casal da nossa liderança e falou assim, não, agora senta todo mundo, ó, mês tal, a gente vai fazer tal coisa. A gente não fez nem metade, mas nossa, acho que nem 2 ou 3 daquilo. A gente faz, né? Daí, se der, a gente faz, mas normalmente não dá pra fazer tudo. É verdade. A gente tem vontade de fazer, mas o tempo tá... Não dá, tá escasso, né? E é muito assim, que daí já tem regional também, aí vem as programações dele, aí não dá para conciliar. Então a gente tem coisa que acaba ficando fora, mas tem uma programação para tudo. As reuniões, né, que eu faço com eles. Da liderança também, da liderança, a gente faz as reuniões. Que benção, hein? Reuniões com os pais, esse ano teve. Olha. No começo do Muito ano. bom, né? Verdade. E foi muito bom, viu? A gente, esse tempo, sabe? Essa interação mesmo. Então, a gente marca reunião com os pais, aí eu faço as reuniões com os orientadores, passar, né, tudo certinho. E assim, e depois tem os cultos kids também, Sim. que a gente vai se programando, né, para fazer. O tema das aulas é durante o mês mesmo, que eu já vejo o que é. Não deixo separado. Sim. Então, a hora que tá chegando, terminando o mês, já vejo um tema. Às vezes dá certo de fazer igual da regional. Mas na maioria das vezes não está dando. Então, eu tô vendo os temas. Que benção, que benção. Eu tô vendo aí vocês falando de criança, eu tô vendo vocês falando assim, você vê até literalmente, você sente que vocês estão falando com amor, o que vocês exercem mesmo, você fala assim, a gente vê, eu vejo nitidamente o que vocês estão falando. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Experiência com Deus, qual a experiência que você teve com Deus assim, Mari? Aquela que fosse, nossa, experiência aqui foi demais na minha vida. Olha, ele já falou errado, ele falou Mari, você viu, né? É a Lari. Lari, gente, eu falei o quê? Ô, Aline, a gente vai fazer a plaquinha de novo, tá bom? Eu falei o quê? Mari. Misericórdia. Ô, Lari, era pra você a pergunta, tá bom? Tá bom. Pra Lari. Vou passar pra Mari. Da onde? A Mari vai responder. Meu agora. Deus, sabe o que vai me bater depois? O Gu. Depois ele vai pegar e falar, me presta atenção. Mas amém. Lari, qual foi a sua maior experiência com Deus, assim, que se foi aquele que até hoje você fala, a presença foi, tu sinta até hoje, como é que é, qual que foi? São muitas, né? Mas foi quando o meu filho mais velho teve uma batalha espiritual. E aí, só que ele não sabia o que ele estava passando e eu até então também não entendi. E quando eu falo muito de rede social, porque foi através dali que começou, né? E numa noite eu dormi e eu acho que na madrugada, por aí, por volta, eu acordei e eu não tinha voz, eu não conseguia gritar. Não conseguia gritar. E meu esposo falava, calma, calma, e eu só chamava pelo nome dele, João, João, João. E ali eu deitei de novo, só que aí eu não consegui mais dormir. Eu não conseguia me levantar, não conseguia me mexer. E ali eu via nitidamente um homem bem grande na porta do meu quarto e ele falava, eu escutava ele falar, você não vai passar, ele vai morrer. E ali aí eu entrava em desespero, mas eu não gritava, não tinha reação nenhuma. Meu esposo falava, não, ele tá bem. Meu esposo levantava, olhava, voltava, não, ele tá bem, ele tá bem. E eu falava, não, ele não tá bem, ele vai morrer, ele vai morrer. E fiquei com aquilo. E aí eu não conseguia nem clamar o nome de Jesus. Eu fiquei travada, literalmente. E aí quando eu consegui gritar o nome de Jesus, eu falei, eu vou passar e o sangue de Jesus tem poder nessa casa. Glória e eu vou passar, e eu vou passar. E aí eu consegui passar. Quando eu entrei no quarto dele, eu coloquei a mão no peito dele, assim, e ele deu um suspiro, assim. E ali eu falei, meu Deus, realmente eu estava perdendo meu filho. Então, assim, foi a experiência mais forte que eu tive. E quando eu fui atropelada. Foi no Natal, véspera de Natal, eu estava na casa da minha sogra em São Paulo e o carro perdeu o controle e entrou na garagem. E aí ele me prensou na parede. Meu Deus. Só que ali eu senti nitidamente a mão de Deus. Porque ali, assim, quando hoje eu lembro, eu falo assim, não era pra mim
está viva. O plano de Deus era muito maior, né? Quando os bombeiros chegaram, falou quantas vítimas. E aí eu só lembro dessa fala do bombeiro. Quantas vítimas. E aí, dali em diante, eu me apeguei mais ainda a Deus, assim, porque eu falei assim, eu senti a mão de Deus segurando o carro para ele nasceu de novo, hein? Pra ele não acabar com a minha vida ali. E eu tava com a Laura no meu colo, a Laura pequenininha. A Laura tinha 7, 8 meses. E o carro me prensou na parede, eu tive só, não foi um descolamento de osso. Assim, hoje eu sofro ainda, mas nada comparado do que eu passei, do que poderia ter acontecido, né? E assim, ali também eu vi a mão de Deus, mas assim, a minha vida inteira eu vejo a mão de Deus. Eu trabalho com crianças e eu tenho um espaço que eu cuido de criança, então assim, você não sabe como que é na casa da criança. Então assim, a gente recebe crianças ali que a gente tem muita batalha com as crianças e até então a gente não entende o porquê que está passando aquilo. As meninas que trabalham comigo também, elas são evangélicas também, as meninas. E assim, se a gente parar para sentar, a gente tem vários relatos de crianças que a gente recebe. Então, assim, eu vejo a mão de Deus em tudo na minha vida. Tudo, assim, tem a mão de Deus. Todo cuidado de Deus. Todo cuidado, assim. Desde do levantar até o deitar, eu sinto Deus me cuidando mesmo. Amém. E você, Amém. Di? E você, Di? Olha, uma experiência muito que eu nunca vou esquecer foi no primeiro acampamento meu com as crianças, que foi lá numa chácara, lá no Amanda. Lá tinha um campo de futebol. Você foi lá, eu acho que você foi lá, Vi. Alvorada. Eu não sei o nome, não lembro o nome, acho que teve criança batizada no Espírito Santo. E eu andando naquele jardim, na hora da oração, eu senti a presença do Senhor ali. Eu senti Ele do meu lado. Senti que Ele estava ali, né, com a mão. Eu senti, não sei nem como explicar. Foi uma coisa assim, sobrenatural mesmo, que eu nunca na minha vida tinha sentido. Eu saí dali tão assim, parece que eu estava flutuando, que Ele estava ali, do meu lado mesmo. E aquele momento das crianças, para mim, foi maravilhoso. E eu sinto também a presença dele todos os dias. Todos os dias, na hora que eu levanto, eu agradeço e falo, bem-vindo, Espírito Santo, esteja comigo, né? E é assim, eu sinto todos os dias. Que bênção, Glória que a bênção Deus. mesmo. Aproveitando já, gente, nessa caminhada que a gente está indo abençoada, deixa um recado pros pais aqui. Sim. Manda recado pra família aqui. Pode deixar. E fala para eles. Pais. Pais, invistam nos seus filhos. Esse mundo não tem nada de bom para oferecer. Então eu peço, leve seus filhos para a igreja, ensine a palavra, como diz a palavra de Deus em Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar, para que não saia do caminho, né? Para que não desvie do caminho. Então, pais, cuide desse bem precioso que o Senhor deu para vocês, que é uma herança, né, aos filhos. Esse é o meu recado para todos. E agora pode dar um beijinho, mandar um beijinho. Lógico que pode. Fica Fica à vontade. Eu quero mandar um beijinho pro meu esposo, pro Ah. Alexandro. O bebezinho, né? Quero mandar para meus filhos, né? Para os meus filhotes, Alexandre, Rafael e Gabriel. E para minhas norinhas, para Letícia e para Beatriz. Que bênção. Beijo. Deus abençoe. E você, Lari? Lari, manda um recado também para os pais aqui. E daquele jeito, hein? Eita glória! Papais e mamães, como a Di falou, né? Invistam nos seus filhos. Eles são, sim, a herança, mas eles são o nosso presente também. Levem-os à igreja. Não precisa ser na denominação tal, pode ser na nossa, pode ser uma que os papais se sintam à vontade e as crianças também. E se quiserem levar na nossa, temos cultos de quinta e domingo, domingo às 7 e na quinta às 20.
Também tem todos os cultos oficiais, nós temos o culto Kids, que é o culto infantil para eles. Vai ficar ali conosco, o tempo que os papais e as mamães estiverem assistindo o culto de adulto, eles estarão assistindo o culto de criança. Serão muito bem-vindos e Deus abençoe. Que Amém. benção. Glória a Deus. Evelyn, deixa eu já dar um recado antes que eu esqueça. Amanhã tem culto Isso aí. na nossa igreja. Um Como beijo, a- reverendo Jorge, reverenda Marisa. Um beijo. Beijo. também, um Como beijo. a Lari falou já, Jorge. amanhã temos culto. Então, você vai lá, participa, vai ser uma benção. Deus abençoe grandemente. Pastor Jorge, pastora Marisa, Marisa. Deus abençoe Também grandemente a eu vida de gostaria de vocês. agradecer, fazer um agradecimento a eles também, né? Porque ele sempre valorizou o nosso ministério, sempre, todas as vezes que eu preciso, eles estão sempre dispostos Que a ajudar. apoia, né? Eles apoiam muita gente. Sim. É um ministério que eles investem. Sim. Então eu quero agradecer e Deus abençoe grandemente, continue Amém. abençoando grandemente a vida deles. Deus abençoe também, jovens, seus abençoados de Jesus. Nossa Amo liderança, vocês. Deus abençoe. Liderança abençoada, jovens, vocês são bênçãos demais na nossa vida, amo vocês, vamos pra cima. Está acabando o nosso programa, eu quero agradecer de verdade, muito obrigado por vocês, né, convidar vocês e vocês aceitar. Deus abençoe Amém. grandemente, muito obrigado. obrigada. Eu que agradeço. Foi tranquilo, Amém. foi abençoado, foi Bênção demais. edificante, Amém. foi bom demais. Que Deus abençoe grandemente. Eveline, quer agradecer? Deus abençoe. Queria muito agradecer vocês. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Glória a Como eu Deus. disse lá no começo, o Ministério Infantil tem um tantão no meu coração. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês Amém, em cada amém. área, em nome de Jesus. E Amém. você que está em casa, se sentiu aí ó, um quentinho no coração por esse ministério tão importante e valioso, vem trabalhar na obra de Deus. Eu brinco com os nossos jovens, eu falo assim, que é impossível você não saber fazer alguma coisa dentro da casa de Deus. Que você possa ser abençoado, que Deus visite a sua família, te abençoe todos os dias. Em nome de Jesus, um beijo, Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. Você que foi tocado por cada palavra que foi ministrada daqui por Bênção elas. demais. Deixa Deus tocar no seu coração e vá para a igreja exercer o seu ministério. Está acabando agora o nosso Pod Manto, aonde você pode adorar, aonde você pode glorificar, aonde você pode bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Aquele abraço, Deus abençoe! Até mais! Até mais! Deus abençoe, abraço!